E aí, amados alunos do 5º ano EB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de História, trataremos da correção do assunto Grupos Tradicionais e a Conquista dos Direitos, páginas 2 a 7. Novamente, Grupos Tradicionais e a Conquista dos Direitos, páginas 2 a 7. Trata-se do início do primeiro capítulo da nossa terceira unidade. Novamente, é o início do primeiro capítulo da nossa terceira unidade, certo? Páginas 2 a 7. Então, vamos nessa, pessoal. Iniciando a nossa correção com a primeira questão. Na cena, quais notícias você consegue observar nas capas dos jornais expostos? É fácil essa questão. A resposta é: as capas dos jornais têm falando sobre o fim da escravidão, no caso, o fim da escravidão aqui no Brasil, a abolição dos escravos, o voto feminino, a luta dos indígenas e algo que não pode ser lido porque foi censurado, tá certo? Então, a capa dos jornais falam sobre essas notícias. No caso, a abolição, que é o fim da escravidão aqui no Brasil, o voto feminino e a luta dos indígenas e algo que foi censurado, tá certo? Ele não pode ser lido porque foi censurado, tá certo? A segunda questão. No tempo presente, quais direitos você e seus familiares possuem? É uma questão de, vamos assim, de resposta pessoal. Porém, como já estudamos, nós temos o direito à vida, à saúde, à educação, à liberdade de expressão e etc. A terceira questão. Uma das notícias que trata de uma manifestação foi censurada. Você sabe o que significa censurar? Por que a notícia estaria sendo... Por que ela foi censurada? A resposta: censurar é impedir que algo seja publicado, seja noticiado ou apresentado por motivos, no caso, religiosos, divergência política ou moral. Então, novamente, censurar é impedir que algo seja publicado ou apresentado por motivos religiosos, divergência política ou moral. É algo que não pode ser noticiado, tá certo? A partir da compreensão do termo, podemos entender que a notícia pode ter sido censurada para impedir que as pessoas tivessem um conhecimento daí que havia manifestações contra o governo. Então, a censura é algo sistemático, é algo que está relacionado ao sistema. O governo, apenas o governo pode censurar, ok? A quarta questão. Ao conversar com as crianças, o pai de Elias mencionou que houve períodos na história do Brasil em que foram retirados direitos da população. Discuta com os colegas e o professor o que acontece quando os cidadãos têm seus direitos retirados e a razão pela qual isso aconteceria, né? Então, nós temos essa resposta aqui. Quando os direitos das pessoas lhes são retirados, eles deixam de exercer muitas atividades e têm suas ações cesseadas, vamos dizer assim, privadas. Ao fazer isso, o Estado busca garantir que os cidadãos não tenham maneiras de agir contra as ações do governo. Por exemplo, sempre em período de ditadura, um dos direitos que são retirados é a questão do voto. Então, esse direito de votar em alguém, escolher um representante, é cesseado. Então, o cidadão, ele deixa de ter esse direito. Então, o Estado, ao fazer isso, ele busca garantir, vamos dizer assim, o controle sobre a sociedade. Então, ele busca garantir o controle do cidadão. Então, literalmente, ele está protegendo seus próprios interesses, o Estado. Tá certo? A quinta questão. Lutar por direitos é algo que sempre existiu. Hoje em dia, quais lutas por direitos você acredita que são necessárias no Brasil? Vamos para a resposta? Existem alguns pontos frágeis e vulneráveis da população brasileira, tais como educação, saúde, moradia e transporte. Então, esses são pontos cruciais que nós devemos lutar sempre para que haja
ser um ganho significativo para a população brasileira, tá certo? Então, a melhoria na educação, a melhoria na saúde, na moradia, nos transportes, na segurança pública. Então, são pontos frágeis onde nós devemos lutar para que haja uma melhoria, tá certo? A primeira questão, observe com bastante atenção a ilustração acima e diga que grupo social está representado na página do jornal para o qual Marina está apontando. É uma resposta fácil, os negros escravizados, certo? A segunda questão, você já estudou sobre diversos povos que emigraram para o Brasil, entre eles os negros escravizados. Indique o local de origem deles, onde viviam antes de serem trazidos ao nosso país. É uma resposta fácil. Eles vieram da África, do continente africano. Muitos deles vieram de lugares como Angola, Moçambique, Guiné e Benin, tá certo? São os lugares de origem desses negros que foram trazidos para cá sendo escravizados. Vamos para a terceira questão. Basicamente tem um texto acima, né? Uma das edições históricas publicada em 1883 trazia a seguinte manchete: a favor do abolicionismo. As crianças já tinham estudado na escola o que significa ser abolicionista? E você sabe o que significa isso? Ele sim, e basicamente essa questão é uma questão pessoal que todos nós deveríamos ser mesmo que morasse naquela época, ele está fazendo vamos dizer assim, uma mediação com aquela época. Todos os estudantes deveriam ser a favor da libertação dos escravos, né? Dos negros escravizados. Então, é algo que, infelizmente, mancha a história do Brasil, é a questão da escravidão que, por séculos, existiu aqui no Brasil. A quarta questão. Você já estudou as formas de resistência dos escravizados durante o período colonial? Cite alguns exemplos. Vocês já estudaram em anos passados a forma de resistência dos escravizados, dos negros escravizados durante o período colonial aqui no Brasil? Então, qual eram essas formas de resistências? É fácil. A questão da fuga, então muitos deles fugiam. Muitos deles fugiam e construíam quilombos, que eram um certo tipo de aldeamentos. Muitos deles sabotavam a produção, eles quebravam maquinário, eles quebravam equipamento, entre outras medidas. Essas são as mais comuns formas de resistência dos negros escravizados, ok? A quinta questão. Na sua opinião, por que demorou para que os negros libertos pudessem ter alguma melhoria de vida? Discuta com os colegas e o professor. Na sua opinião. Então, uma resposta pessoal, tá certo? Por que demorou tanto para que os negros libertos pudessem ter alguma melhoria na sua vida? Tá certo? Então, por que demorou tanto? Na sua opinião. Essa questão, tanto essa quinta quanto essa primeira, elas não precisam ser escritas, tá? Mas é bom você ter o conhecimento. Se você quiser escrever, fique à vontade. Então, vamos para a próxima questão. Primeira questão. Ao ler a notícia, você provavelmente identificou algumas palavras escritas de maneira diferente. Discuta com professores, colegas e converse sobre o porquê de estarem escritas dessa forma. Copie-as em seu caderno e reescreva de forma como as redigimos hoje. Com o passar do tempo, a língua, a escrita, ela vem sofrendo transformações. Então, dá para perceber que algumas palavras elas poderão ser corrigidas, porque mudou a forma de escrever. Como Brasil era escrito com Z, agora com S. Excitação, com esse mudo. Sancionou também com 2C. Nela, as autoridades, Assembleia, escrita dessa forma. Então, vocês vão corrigir essas palavras que mudou durante o passado tempo a forma de redigirmos, principalmente com o novo acordo da língua portuguesa, ortográfica portuguesa, que entrou em vigor no ano de 2012, o novo acordo ortográfico. A segunda questão, o que diz a notícia da capa? É fácil. Relata o fim da escravidão no Brasil e traz a lei assinada pela princesa Isabel, que vamos perguntar mais tarde.
Terceira questão. O que significa quando uma notícia aparece na capa de um jornal? É fácil. É que a notícia é de grande importância. Algo muito importante é o fim da escravidão no Brasil. Lembrando que, infelizmente, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Isso, que é basicamente a próxima pergunta, qual é a data que aparece no jornal? Ocorreu no dia 13 de maio de 1888, que é a data da nossa Lei Áurea. E basicamente as próximas questões. Quinta questão. A quem se destinava a notícia apresentada no jornal? A todo o povo brasileiro, pois é algo que era impactante, que foi impactante, tá certo? Que mudou as estruturas do Brasil completamente. O fim da escravidão aqui no Brasil, novamente datado no dia 13 de maio de 1888. Próxima questão. Na sociedade da época, todos tinham acesso a informações trazidas no jornal? Explique. E hoje? Na época, poucas pessoas sabiam ler. Assim, os escravos, a quem mais interessava a notícia, que é o fim da escravidão no Brasil, não poderiam saber da informação pelo jornal, apenas por meio do que outras pessoas lhe contassem, podendo ser enganados e ter seus direitos desrespeitados. Então, os escravos, pouquíssimos deles sabiam ler e escrever. Então, eles poderiam ser enganados. Infelizmente, a escravidão, não como forma política adotada ou econômica adotada no Brasil, ela em alguns lugares, ela durou no Brasil, alguns lugares continuaram com as práticas de escravidão, tá certo? Então, até 1930, 1940, alguns lugares no Brasil, até os dias de hoje, existem algumas regiões que alguns patrões exercem uma atividade chamada análoga à escravidão. É muito parecido com essa forma de escravidão. Vamos para a sétima e última questão. E nos dias de hoje, todos têm acesso à educação? Eu estou pedindo a sua opinião. E nos dias de hoje, todos têm acesso? Lembrando que a pergunta número 6, nem todos sabiam ler e escrever, principalmente os escravos, que eram uma classe, o grupo que a notícia mais interessava. Então, nos dias de hoje, isso mudou? Todos nós temos acesso à educação? Se sim ou não, é uma resposta pessoal e vocês vão colocar no quadro abaixo, nesse espaço abaixo. Se você responder que sim, representa no espaço abaixo algum meio pelo qual sua família consulta informações do cotidiano. Se você acha que sim, você pode colocar aqui a questão da internet, do celular, claro, da televisão. É uma forma de ter acesso ao jornal, a informações no dia a dia, certo? E nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. George Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!